Fala, meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. O que isso quer dizer? A sobrevivência dos seres vivos em um ecossistema ela depende de uma série de fatores, principalmente da relação desses seres vivos com os componentes abióticos do sistema. Então, a gente vai ter uma série de elementos que compõem, elementos químicos mesmo, que compõem esse ecossistema, e os seres vivos, a porção biótica desse ecossistema, ela vai se relacionar com o ambiente de modo a obter esses elementos químicos. E para cada um desses elementos químicos, a gente vai ter um ciclo que vai começar com a captação desse elemento no ambiente e vai terminar com a devolução desse alimento no final desse ciclo que a gente está vendo. Então, no final do ciclo, o elemento vai ser devolvido para o meio ambiente, tá bom? E o primeiro desses ciclos que a gente vai trabalhar é o ciclo do carbono. Então, a gente vai estar falando de como os seres vivos vão captar carbono do ambiente, como esses seres vão utilizar esse carbono no seu metabolismo e depois devolver esse carbono para a atmosfera, no caso, porque a gente vai encontrar o carbono no meio ambiente aí na forma de gás carbônico. Então, vamos pensar o seguinte: todo ciclo ciclo biogeoquímico que a gente for analisar, ele vai ter um momento de fixação. Então, esse elemento vai estar no ambiente na forma inorgânica. Sempre. Está lá na forma inorgânica. Então, o primeiro processo é uma fixação, uma conversão desse elemento que está na forma inorgânica para ele na forma orgânica, uma forma que possa ser utilizada pelos organismos vivos. Então, o elemento na forma inorgânica é fixado numa forma orgânica e aí ele vai percorrer cadeias alimentares. E ao longo dessas cadeias ele vai sendo devolvido para o meio ambiente e no final dela também, tá bom? Então vamos dar uma analisadinha num esquema que eu fiz para vocês para a gente facilitar esse entendimento do ciclo do carbono. Olha lá. Então a gente começa com o gás carbônico atmosférico, né? O gás carbônico atmosférico então na sua forma inorgânica. E como que vai acontecer essa fixação do gás carbônico em matéria orgânica? Vocês já ouviram falar, é a fotossíntese. Então a fotossíntese utiliza energia luminosa. A fotossíntese utiliza energia luminosa para fixar esse gás carbônico em glicose, em matéria orgânica, lá no organismo dos produtores. Uma vez que está dentro do organismo dos produtores, esse gás carbônico, esse carbono que foi fixado na glicose, ele vai poder percorrer aqui em forma de carboidrato, então, para consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim por diante. Então, todos os organismos que vão se alimentando ao longo dessa cadeia alimentar, eles vão captar esse carbono que foi fixado na forma orgânica a partir da fotossíntese. Então, o produtor fixou carbono, o carbono fez parte do organismo do produtor, o produtor serviu de alimento para o consumidor primário pegou esse carbono. O consumidor secundário, por sua vez, que come o consumidor primário, pega este carbono. E esse carbono vai fluindo ao longo da cadeia. Mas aí o que vai acontecer? No final da cadeia, o final da cadeia sempre vai coincidir então com a morte desse organismo. Seja ele, então vamos pensar numa cadeia. Bom, o produtor foi consumido por um consumidor primário. Esse consumidor primário morreu, acabou a cadeia. Agora, se esse consumidor primário for consumido por um consumidor secundário, esse consumidor secundário morreu, acabou a cadeia. Então a cadeia pode acabar em vários pontos quando esses consumidores aí vão morrendo. Mesmo o próprio produtor produziu, morreu, é uma cadeia. A morte do indivíduo leva ele a um processo de decomposição. E essa decomposição vai liberar gás carbônico, devolvendo então o carbono para o ambiente. Dá uma olhadinha de novo no nosso esquema, olha. Então, o produtor fixou o carbono através da fotossíntese, morreu, decompositor, devolve. Formamos um ciclo aqui, olha. Atmosfera, produtor, decompositor, devolveu para a atmosfera. Agora, a atmosfera, fotossíntese, o produtor fixou o gás carbônico através da fotossíntese, então. Foi consumido por um consumidor primário. O consumidor primário morreu, decomposição, devolve
este gás carbônico para a atmosfera. Então temos um outro ciclo aqui. Ou então, tivemos a fixação através da fotossíntese nos produtores, que foi para os consumidores primários. Os consumidores secundários se alimentaram desses consumidores primários. Consumidor secundário morreu, decomposição, devolve para a atmosfera. Formamos mais um ciclo aqui. Então a decomposição é um fenômeno central nesse nosso ciclo do carbono. Por quê? Porque a decomposição devolve o gás carbônico para a atmosfera. Mas a decomposição não é o único meio através do qual os seres vivos jogam gás carbônico na atmosfera. Concorda comigo ou não? A respiração utiliza essa matéria orgânica, esse carboidrato, que foi o meio através do qual a gente fixou ali, onde a gente fixou o carbono. Então, a fotossíntese fixou o gás carbônico ali, fixou o carbono na glicose. A glicose vai dar origem a outros carboidratos, e esses carboidratos vão ser usados onde? Na respiração celular. A respiração celular, então, devolve gás carbônico para a atmosfera, assim como a decomposição, só que sem que o organismo tenha que necessariamente morrer, não é? Então, com o organismo vivo, o gás carbônico volta para a atmosfera na forma da respiração, através da respiração. E quando o organismo morre, esse gás carbônico volta para a atmosfera através da decomposição. Então, decomposição e respiração são dois processos fundamentais para devolver o gás carbônico para a atmosfera, enquanto a fotossíntese é um processo fundamental para fixar o gás carbônico à atmosfera. Tudo bem? Agora, o que pode acontecer, né? Pode ser, por exemplo, que esse organismo morra e não passe por um processo de decomposição que devolva o gás carbônico para a atmosfera. Ele passe por um outro processo que leve esse organismo a se tornar um combustível fóssil. Seja ele carvão mineral, petróleo. Então, por que o petróleo, o carvão mineral, eles têm altas quantidades de carbono? Porque esse carbono não foi devolvido para a atmosfera quando o animal que deu origem, ou o vegetal que deu origem àquele combustível, morreu. Então, o ser vivo morreu, a decomposição não levou à liberação de gás carbônico por questões ali do ambiente, esse carbono ficou retido no solo. Esse carbono retido no solo dá origem ao combustível fóssil. O que tem acontecido ultimamente? A gente tem extraído esse combustível fóssil e queimado. Então a queima do petróleo, a queima do carvão devolve para a atmosfera o carbono que estava armazenado no solo. Aumenta então a quantidade de gás carbônico atmosférico e leva a uma intensificação do efeito estufa. Então, essa intensificação do efeito estufa pela queima dos combustíveis fósseis nada mais é do que um aumento da devolução de carbono nesse ciclo do carbono para a atmosfera. Esse carbono, então, que estava retido no solo passa a ficar concentrado na atmosfera e segura o calor, segura a radiação solar, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. Tá bom? Isso é muito moda ultimamente, tem estado bastante em voga aí nas discussões sobre o meio ambiente, então é muito possível que isso caia no Enem ou no vestibular. É bom que você estude bastante essa aula, tá certo? A gente se vê na próxima, um abraço e até lá! Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço!